Pai. Que o Senhor possa estar usando a minha vida, através do Teu Santo Espírito, Pai. Todos aqueles que estão vindo, possa trazer em segurança, Pai. Em nome de Jesus, que seja uma aula abençoada, um domingo abençoado na Tua presença, Pai. Para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, Pai. Nós profetizamos, abençoamos, Pai. E já agradecemos por esse momento aqui em comunhão, Pai. Juntos, Pai. Para aprender mais de Ti, da Tua palavra, Pai, que é santa, Pai. E vamos aprender hoje, Pai, que a santidade, Pai, é o requisito para Te ver, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado é o Teu santo e poderoso nome. Amém. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. O texto áureo diz, pois nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A verdade prática diz, o pecado de Adão arruinou toda a humanidade, contudo, Jesus Cristo pode regenerar eficazmente o pecador. Amém, irmãos? Então, como expectativa da lição, nós esperamos que nessa lição aprendamos que a doutrina bíblica do pecado, por natureza, faz oposição às principais ideologias modernas que buscam enaltecer o homem, destacando sua suposta bondade intrínseca. Quando a doutrina bíblica do pecado é deturpada, então tudo o mais no campo moral também o é. Talvez essa seja a raiz de fenômenos éticos tão distantes do cristianismo bíblico que podem ser encontrados em movimentos que se dizem cristãos, tais como igreja gay, casamentos abertos e prática sexual entre solteiros. A gente vê essas aspas, né? Toma até um susto, mas é verdade, né? A gente tem visto aí hoje muitos maus exemplos ao redor dessa deturpação da doutrina bíblica do pecado. Amém, irmãos? Basicamente, quando você tira da base da doutrina o sentido do pecado, muita coisa errada vem junto, né? E a gente vai ver tanto a base como também as consequências, comparando com aquilo que a Bíblia nos traz de informação. Objetivos da lição: expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, é o primeiro objetivo. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Mostrar as consequências da normalização do pecado. E a motivação da aula diz que quando assistimos pessoas influentes dizendo que a Bíblia deve ser atualizada diante dos desafios de gênero, saiba que estamos diante de cristãos que deixaram de lado a visão bíblica a visão bíblica do pecado. Nesse sentido, não disposição para sustentar uma doutrina bíblica tão intragável para o mundo moderno, o homem, por natureza, é pecador, né? E por isso deve se arrepender de seus pecados. Então, se enfraquecemos a doutrina bíblica do pecado, passamos a aceitar tudo que a Bíblia diz que é pecado. Então, inclusive, essa palavra pecado, né, ela tem sido cada vez menos usada e cada vez mais criminalizada, né? O próprio uso da sua palavra, né? Vai chegar em algum momento que falar que algo é pecado vai ser pecado, basicamente. Então, essas são as motivações. É uma aula com bastante conteúdo, com bastante doutrina, né? E espero que Deus nos dê graça aí para poder ter o entendimento pleno dessa lição. Vamos agora fazer um pouco diferente a leitura bíblica em classe. Vamos passar por algumas passagens da Epístola de Paulo aos Romanos, começando pelo capítulo 1, tá, irmãos? A Epístola de Paulo aos Romanos é considerada por muitos, né, a grande epístola, né, a maior das epístolas em termos de assunto, né?
Muitos dizem que é a coroa do Novo Testamento com respeito à parte das epístolas. E realmente tem muita informação nessa epístola, né? E ela é lindíssima, né? E vamos passar um pouco por ela aí até principalmente o capítulo 8. Né? Começando pelo Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos pular para o versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em vez do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, olha como é que o buraco é bem embaixo, não só para a prática, mas também para a aprovação da prática. Né? Vamos agora para o capítulo 3, versículo 9. Diz assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram
e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles, a boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição, miséria e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a gente começa a ver que em Jesus, cada vez mais a régua subiu, né? Agora vamos ao capítulo 5, versículo 19. Dando continuidade, diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com eles na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Dando continuidade, versículo 14 do capítulo 7.
Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, mas e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei do Senhor, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado de que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo, do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então há um Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos dá a capacidade de vencermos a nossa própria natureza, irmãos. Essa é a grande chave. Continuando no capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, a fim de que o preceito da lei, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Deus não nos deixa enganados. Amém, irmãos? Uma das grandes questões aí que vão contra, por exemplo, a crença calvinista, né? Por exemplo, de que há uma predestinação das pessoas para serem salvas, esse tipo de coisa, é exatamente isso, né? Que
nós precisamos, uma vez recebendo a Jesus Cristo, andar no Espírito para manter comunhão com Deus e termos a garantia da nossa salvação. Né? Mas quando alguém que recebeu a Jesus se desvia ou sai do caminho, muitas das vezes tem nessa doutrina a afirmação de que essa pessoa nunca foi de Deus, né? Nunca se converteu, isso aí nunca se converteu. Não é isso que a Bíblia diz. Vamos lá em Hebreus capítulo 6. Em Hebreus capítulo 6, versículo 4, vai trazer essa informação. O que a nossa garantia é o Espírito, tá? Então, viver no Espírito é o que nos dá o penhor da nossa, é o nosso penhor da salvação. Então, se perdemos essa comunhão, se perdemos esse objetivo de andar no Espírito e não segundo a carne, nós perdemos esse penhor. Então, no capítulo 6, no versículo 4, vai nos trazer essa informação que é possível, sim, acontecer essa situação. E uma vez que acontece, é só Deus mesmo para trazer de volta, né? É dura a informação, mas é bíblica, né? Então vamos lá, capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Então, foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, os poderes, estão até batizados no Espírito Santo, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, que chuva frequente é essa que cai? A terra somos nós, né? Que chuva frequente é essa que cai? É o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está sempre caindo sobre as nossas vidas, né? Nós temos experimentado isso neste lugar, né? Nessa casa de oração, por exemplo. O Espírito Santo tem sido derramado, nós temos sido revestidos por ele frequentemente. Nós somos a terra e precisamos o tempo todo estar produzindo erva útil, tá? Mas se em algum momento produzirmos espinhos e abrolhos, seremos rejeitados e estaremos perto da maldição, e o seu fim é ser queimado. Olha a continuidade. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Então, Deus tem coisas melhores para a nossa vida, cada vez mais, e isso era uma convicção que o escritor aos Hebreus trazia. Estamos convictos de as coisas melhores para vocês estão guardadas, coisas concernentes à salvação, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Enquanto nós estivermos servindo aos santos, Deus não se esquece do nosso passado e do nosso amor para com ele. Olha a continuidade. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, o segredo é ir até o fim.
é a longanimidade, é a perseverança. Jesus falou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então precisamos ter esse entendimento que o Espírito Santo é a nossa garantia, né? A vida no Espírito é a nossa garantia. Nós vamos ver que essas doutrinas bíblicas, né? Essas deturpações, perdão, das doutrinas bíblicas do pecado, elas justamente agem dessa forma, né? Elas tiram a centralização da capacitação de não pecarmos do Espírito Santo para uma santificação ou para uma pré-avaliação de que o nosso corpo ele é bom. O nosso corpo ele é bondoso, ele pode fazer o bem e que aquilo que nós possamos fazer de mal é explicável por alguma circunstância, seja ela social, seja ela genealógica, esse tipo de situação. Então, nós vamos ver exatamente isso. E já iniciamos a aula estabelecendo a nossa base, né? A nossa doutrina. E vamos dar sequência aqui para as informações da aula, irmãos. Amém? Glória a Deus. Só fazendo um plano de fundo aqui rápido da carta aos Romanos. A epístola foi escrita enquanto Paulo estava em Corinto, na Grécia, antes de sua viagem a Jerusalém para levar aos pobres as ofertas que havia recebido. Ao longo dos 16 capítulos, acompanhamos o ministério de Paulo durante as suas viagens para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. O apóstolo relata seu desejo em ir a Roma, levar a palavra do Senhor para os romanos e logo após ir para a Espanha. Mas não conseguiu cumprir esse desejo, pois foi preso antes em Jerusalém. Após isto, foi enviado para Roma em prisão domiciliar, onde continuou pregando a palavra do Senhor. Nesta carta, o apóstolo relata sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados, deixando clara a importância de Deus. Paulo enfatiza a necessidade de crermos no Senhor, pois aos que crerem, Deus dará vida eterna e paz. Já os pecadores sofrerão o seu juízo, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, dizem que detêm a verdade, mas praticam a injustiça, né? Então, do céu vem manifesta a ira de Deus. O apóstolo escreve que o sacrifício de Cristo consumou por nós, que Cristo consumou por nós para nos salvar, e o modo como a doutrina de Deus e a fé nele modificam as nossas vidas. Aconselha os cristãos a terem boa comunhão entre eles. Portanto, nesta epístola podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Roma e um pouco mais do seu ministério. Paulo nos lembra da justiça de Deus e nos convida a crer nele. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 8. Então, introdução na revista. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Estava vendo uma pesquisa que foi feita em 2010 nos Estados Unidos, e depois ela foi feita no Brasil no ano seguinte. A pergunta era, é só um exemplo mesmo, a gente sabe que se expandir isso, a gente fica até mais grave, né? A pergunta era,
quantos jovens, cristãos ou não, eram sexualmente ativos, né? Ou tinham, pelo menos, feito uma vez, tinham perdido a virgindade, né? Mas a pergunta era mais nesse sentido. E aí a resposta era que entre os não cristãos deu 88%, jovens até 25 anos ainda que não haviam se casado, naturalmente, né? 88% entre não cristãos. Entre os cristãos, 80%. Aí fizeram essa pesquisa no Brasil no ano seguinte. 66%, no Brasil um pouco menos, 66% dos jovens cristãos eram ativos sexualmente. Então, a cada 3 jovens, 2 eram ativos sexualmente. Isso em 2011, que essa pesquisa foi feita no Brasil. Hoje, com certeza, esse número é ainda mais grave, né? Então, a gente, quando falamos aqui, né, de púlpito, né, às vezes parece até um pouco repetitivo, né, que realmente temos que dar graças a Deus pelo ministério em que congregamos, pelo zelo que temos pela palavra, né, por termos essa doutrina do pecado muito clara, por não nos limitarmos a pregar, a enunciar a palavra para aquilo que é bom aos ouvidos. Precisamos valorizar, irmãos, porque felizmente quando o púlpito ele transmite a Bíblia em partes, o todo não é obedecido, né, naturalmente. Então, realmente, a gente tem visto aí uma gravidade muito grande com respeito à entrada do pecado dentro daqueles meios que se dizem cristãos evangélicos. Aí, continuando aqui, só um exemplo que eu peguei na internet, mas se a gente for exponenciar isso para outros tipos de pecado, é gravíssimo, infelizmente. Diz assim, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Primeiro ponto, definição de pecado. Dentre os termos para pecado, destacamos o substantivo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo. O seu correspondente grego, amartia, que possui conotação em erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Olha que interessante. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e a sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o próximo e por se omitir em fazer o bem. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Vamos lá na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1. Então, a doutrina dos apóstolos eram todas elas baseadas muito em cima disso. Não houve outro assunto mais falado que graça de Jesus, naturalmente, e pecado. Nós vamos ver aí um outro exemplo de um outro apóstolo, João. Diz assim, no capítulo 1, versículo 1 da primeira carta de João. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, o qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, o objetivo da carta é que a alegria dos apóstolos, né, seja e a alegria daqueles que estavam recebendo, né? Então ele coloca a nossa, né? Então tanto a primeira quanto a terceira pessoa seja completa. Então a alegria no Senhor só será completa se
for obedecido aquilo que, na sequência, ele vai começar a escrever. Ora, a mensagem da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Então, a régua é Jesus, que não pecou. Né? Então, pegar a parte desse texto, se todavia pecarmos, temos advogado. Filhinhos, começa, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia, aí tem essa continuidade, amém, irmãos? Então, esse é justamente isso, né? Aquela frase conhecida por nós, né? Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, a informação, a Bíblia é a revelação completa de Deus, né? Ela precisa ser considerada toda. A parte dela não é suficiente. Né? É o que Jesus falou. Não é possível tirar nenhum tio, nenhum i, nada. Tudo precisa ser considerado. Continuando na revista. A universalidade do pecado. O ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado, perfeito, e dotado de livre-arbítrio. Porém, o primeiro homem escolheu desobedecer a Deus e a sua queda corrompeu toda a humanidade. O pecado de Adão foi transmitido a toda a raça humana. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Em consequência disso, todo ser humano está debaixo da escravidão do pecado e da condenação da morte. Apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana pode ser eficazmente regenerada pela fé em Cristo. Então, por isso que o escritor aos Hebreus vai falar que uma vez que cai-se, é como se estivesse crucificando Jesus de novo, né? Porque o sacrifício de Jesus foi justamente para que não caiamos, né? Aí, claro que falando aqui, irmãos, pode parecer fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém, não é fácil para nenhum pastor, não é fácil para nenhum diácono, não é fácil para ninguém. Mas eu até falei no culto de quarta-feira, se não quisermos, aí é impossível. Quando queremos e buscamos no Espírito Santo o revestimento e o desejo de obedecer, aí é difícil, mas é possível. Né? Então, se não quiser, aí é impossível mesmo. Aí não tem como obedecer à vontade de Deus. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 5. Tudo é a questão do coração, né? Quando o apóstolo João fala acerca de Jesus, né, que Jesus é o nosso advogado, é porque Deus está o tempo todo olhando para o
o nosso coração, né? Eu tenho a bem-aventurança daquelas do Sermão do Monte, a que eu mais gosto, né? É a do limpos de coração, né? Os limpos de coração verão a Deus, né? Bem-aventurados são esses, porque é isso, assim, no final é o que o coração está dizendo, né? Pecado deliberado é um pecado que inicia-se no coração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz assim, vamos ler até o 19. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a nossa vida não é para nós mesmos, né? Então, nós vamos ver na sequência aqui que esses enganos, né, essas teologias que deturpam a construção do pecado, é para si mesmo, né? É o homem pensando no próprio homem. E aí, na sequência, diz: assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Então, quando Deus envia Cristo para essa terra, ele não imputa aos homens as suas transgressões, mas uma vez reconciliados, cai no versículo 15, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então é uma condição antes e depois de Cristo. Antes de Cristo vivíamos o antropocentrismo, né? Então, nossa vida, o homem era o centro da nossa existência, da nossa direção de vida. Após Jesus, precisamos viver o teocentrismo, né? Deus é o centro, né? O Espírito Santo veio habitar em nossos corações para que Deus seja o centro e a direção da nossa existência. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diz assim, corrupção total. Voltando para a revista, terceiro ponto. É o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana. Nesse aspecto, a inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Por causa da queda, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo de regeneração. Então, o homem não pode se regenerar. É um conceito fundamental. Ele só pode ser liberto do pecado após o convencimento do Espírito. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado. Ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Somente por meio da graça o homem recebe capacidade para crer, arrepender-se e ser salvo. Desta forma, a libertação do pecado não provém de nenhum esforço humano, mas é gratuita e divinamente ofertada. Então, Deus nos confiou Jesus para que tivéssemos a libertação da escravidão do pecado. E aí, lá em Tito, capítulo 3, carta a Tito, capítulo 3, Paulo diz algumas coisas bem importantes. Para aquele jovem. Né?
Diz assim, Tito capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façais afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Hoje, essa semana tem um podcast na internet que é o segundo mais visto, né? Tem o Flow, né, que é o mais visto, e tem um segundo que é o tal de cortes de inteligência. Aí 2 pastores em uma cadeia que é mundial, né? Agora, mundialmente falando, esses podcasts estão disponíveis no YouTube. Passaram 4 horas discutindo sobre arminianismo e calvinismo, né? Sobre essas duas doutrinas e teologias. Chegou a hora que teve momentos que pareciam que os caras iam levantar da cadeira para agredir o outro. Olha que absurdo. E aqui, como é que Paulo ensina, né? Então, assim, realmente, se a gente for colocar a Bíblia no lado, é muita coisa que a gente rejeita, irmão. É muita coisa que a gente fala assim, não tem cabimento, não tem o que está acontecendo, né? Com o que está acontecendo com esses que se dizem líderes, né? Que têm se colocado à frente para falar tantas coisas que são contra a Bíblia, né? Que são contrárias à doutrina bíblica, né? E claramente contrárias, né? Outra coisa muito interessante nesse versículo é a questão de evita discussões insensatas, genealogias, né? Tem uma galera que gosta de pesquisar, né? Sobre genealogia, né? Só que se você for pensar, você tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tataravós, 64, 96, aí vai embora, né? 128. Aí vem o fulaninho e fala assim, olha, eu pesquisei, aí meu tataravô era da família real, ele era... Mas qual dos 128, amigo? Então, as coisas assim que não tem cabimento, irmão, assim, não tem porquê, a Bíblia é clara, assim, gente, se preocupa com a sua vida nesse momento, na sua regeneração, você tem uma nova vida no Espírito Santo, tá bom, se você tem algum conhecimento histórico que foi lhe passado, tudo bem, mas não vai atrás disso, não tem porquê ir atrás disso, se preocupe em obedecer e seguir ao Senhor. Então, tudo está na Bíblia, irmão, é só realmente buscarmos o conhecimento. A Bíblia não, como a sua palavra diz, ela não nos deixa enganados, né? Tudo está ali. Uhum. Segundo Timóteo, capítulo 2. É isso.
E para aquele que não é crente, então, né? É pior ainda, porque ele aí fica confuso. Os caras, entre eles, tem essas dissensões, né? Não é. E para a igreja ainda causa uma confusão, né? Para a igreja, né? Porque às vezes, o que acontece muito que eu vejo? Às vezes você vê uma discussão em que a pessoa que é contra a doutrina da sua igreja, que é a nossa doutrina, a doutrina bíblica, 100% bíblica, é uma pessoa mais descolada. Ela é uma pessoa que ela tem mais capacidade de trazer, argumentar. E aí você acaba se colocando por questão humana, se colocando concordante contra aquele que é contra a sua doutrina. Então, isso é muito perigoso e como o pastor diz aqui, né, recomenda estas coisas, dá testemunho solene. Então, não tem discussão, né? A todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, realmente, e a gente tem visto cada vez mais aí, mais com esses podcasts, é um perigo muito grande, né? Então, realmente, o diabo está com todas as armas apontadas para aqueles que estão na luz, irmãos. Precisamos ter esse cuidado. É um desserviço. Exatamente isso. É um desserviço. Tópico 2. Aí vamos agora entrar nas teologias aí que desconstroem a figura do pecado. As teologias modernas. Aí, um parênteses. Tudo que nós vamos ler aqui, tudo aquilo que nós vamos tratar nas próximas aulas, nada é novo, tá, irmãos? A única diferença é que hoje se tem mídia, hoje se tem rede social, hoje se tem púlpito, né, para as pessoas falarem e abertamente colocarem tudo aquilo que está sendo, que nós temos visto, né? Mas tudo isso, todos os assuntos que estão sendo colocados em pauta, isso vem lá de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Né? Isso é lá no início da humanidade. Então, o ser humano ele tem a mesma raiz no pecado. Né? Então, os pecados são os mesmos. A grande questão é que hoje se tem a tal da figura da tecnologia, que está dando voz aí a todas essas pessoas e está causando esse reboliço todo. E aí está entrando na igreja, e aí ele traz aqui teologias modernas, né? Porque aí a igreja dos últimos dias, né? Se adequando a esses palanques, né? E aí, quando ela se adequa a esses palanques, ela deixa de ser igreja com I maiúsculo e passa de ser a igreja com I minúsculo. Diz assim, teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín e Poiba. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Desta maneira, a redenção do pecado não se restringe ao aspecto espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível da moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. A mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então, deixa-se de enfatizar a causa para explorar os sintomas. A partir daí, resolver as questões da ordem social é visto como solução para o problema do pecado. Naturalmente, essa é uma deturpação do ensino bíblico a respeito do pecado. Vamos lá em Mateus capítulo 23. Se o dinheiro trouxesse alguma capacitação, né, para o ser humano, não estaríamos vendo tanto suicídio, né, tanta indisposição mental. Então, às vezes, aqueles que têm menos condição
muitas vezes não, isso é quase uma regra, né? Aqueles que têm menos condição são, às vezes, os que mais ajudam proporcionalmente as pessoas ao seu redor, né? Então, é algo muito complicado, porque é justamente isso, né? Começa a colocar desculpas e o homem como alguma capacitação para essa regeneração que somente acontece em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Diz assim no Mateus 23, versículo 25: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém, irmãos? Então é uma hipocrisia dizer, né, que a desculpa para o pecado é uma questão social. Naquela época, os escribas e fariseus eles faziam justamente isso, né? Eles imputavam culpa ao povo e aí forçavam o povo, eles eram muito avarentos, né? Forçavam o povo a doar tudo o que tinham no templo, justamente culpando, dizendo que a culpa daquilo que eles estavam vivendo naquela época era justamente por conta do povo e por conta das ofertas e tal, que estavam abaixo daquilo que a sua avareza esperava, né? Então, nunca é um aspecto social, nunca é um aspecto de desigualdade, de injustiça, pobreza, que vai explicar. Isso tem que ser combatido? Tem que. O ideal é que sejamos os mais justos, né? Os menos desiguais possíveis, né? Que vivamos num país com o menor nível de pobreza possível. Isso é o ideal. Isso é o que nós temos que orar, né? Mas isso não vai explicar em nada acerca da natureza e do porquê o pecado está sendo realizado naquela localidade, né? E é o que eu falei, se fosse por isso, né, se fosse por conta de questão social, por conta de dinheiro, não veríamos hoje o que está acontecendo aí com aqueles que o detêm, né? Realmente, eu acho que hoje é muito claro que o dinheiro não traz felicidade, o dinheiro não traz paz, o dinheiro não traz nada, porque as notícias aí que nós temos visto são pesadíssimas na alta sociedade, né? Segundo ponto, teologia da libertação. A teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, no Peru, e Leonardo Boff, no Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Desse impulso surgem as teologias de cunho emancipatório de gênero, transexualidade, de sexualidade, homossexualidade e de raça. Uma das suas vertentes é a teologia da missão integral. Deixa eu pesquisar aqui. Tá. O grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, social e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho, postas acima dos valores morais do reino de Deus.
então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. A gente tem visto alguma dessas figuras aí, né, se colocando até como sendo utilizados como palanque. Oi? Uhum. Atualizar para se adaptar, né, à modernidade. Porque soa aos ouvidos, né? É o canto da sereia, né? Mas a gente tem visto alguns representantes da missão integral se disponibilizando a receber políticos do lado concordante aqui, né, as teorias de Karl Marx, e se colocando, né, como político, como igrejas que apoiam esse lado político, tá? Então isso é algo muito interessante da gente estar percebendo, né? Porque se coloca ali como líderes, né, pastores, etc., que estão concordantes àquilo que a Bíblia discorda, né? Então tem sempre aquela questão, né, irmãos? Assim, o grande segredo é observarmos as bases, né? Se qualquer base está sendo descredenciada, qualquer base bíblica está sendo descredenciada dentro de um conjunto, o conjunto não vale. Então, uma coisa é eu discordar de forma, outra coisa é eu discordar de base, né? Outra coisa é eu discordar de preceitos, né? Se eu discordo de algo que é preceito, se um preceito está sendo deturpado, com certeza aquele conjunto ele não está em Deus, né? Então a Bíblia, por exemplo, ela é um conjunto, né? Não é, ela sempre foi credenciada como a palavra de Deus, uma coisa só, cada versículo, cada capítulo, cada livro. Amém, irmãos? Então a gente tem que estar muito atento a essa questão, porque se uma base, que é aquilo que nós temos como base, como preceito, é desconfigurado, o conjunto inteiro tem que ser descartado da nossa concordância, né? Amém? Vamos lá deixa eu ver aqui a passagem certinha. Lá em Filipenses, famoso texto, né? Filipenses capítulo 4. Porque essa questão, assim, estão sempre inconformados, né? Se não formos ver, né? Esse viés por estar sempre inconformado, está sempre sendo crítico, esse tipo de coisa. Só que Paulo nos diz exatamente o contrário, né? Que os cristãos eles precisam ter uma outra postura. O nosso coração tem que estar em paz, irmãos. Por quê? Porque a nossa base é essa daqui, ó, versículo 8 em diante, capítulo Filipenses 4, 8 em diante. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Então, o pensamento crítico,
a qualquer pensamento político e econômico, não pode ser o centro do nosso ser, da nossa mente, pois Deus deseja que estejamos em uma outra esfera de pensamento, atitudes e preocupações. Deus nos chama à esfera espiritual. Amém, irmãos? Nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra os principados e potestades. Amém, irmãos? Então, são todas, a gente vai ver que é muito fácil refutar, né? É só ter a Bíblia como base, né? Infelizmente, essas teologias descartaram basicamente a Bíblia da sua base de fé. Liberalismo teológico. Ponto 3. Após a Reforma Protestante, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infabilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim, o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado, então toda experiência espiritual, né, é considerada válida. O ideário da teologia liberal é de oposição às antigas doutrinas bíblicas que se fundamentam na revelação das Escrituras. Vamos lá em 2 Timóteo capítulo 4. Versículo 1. Aí é uma desconstrução total do que conhecemos, né? Assim, os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. Realmente é mitológico, né? Para quem está nessa doutrina aqui, não vai ver milagre nunca. Aí é um mito mesmo, né? Porque não tem essa experiência. Mas quem está na fé, né? Quem está na doutrina, vê o que nós temos visto, glória a Deus por isso, né? Temos visto muitos milagres aí nos últimos anos se realizando na nossa igreja, glória a Deus por isso. Diz assim, capítulo 4, versículo 1: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? Então, no final das contas, pode fazer? Pode. Pastor, não sei o que fala, né? Posso fazer esse pecado aqui? Pode. 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 Só não pode, no final, escolher onde é que você vai passar a eternidade. Aí é contigo. Então é isso, mas pode. Como diz aqui, toda experiência espiritual é considerada válida? Não sei, você acha isso? É válida? Porque a única coisa que não é válida é você achar que você vai passar a liberdade nos céus, vai passar a eternidade dos céus, tendo escolhido tudo isso, né? Então, a única capacidade que nós não temos de escolha é essa, né? Agora, o livre-arbítrio do que fazemos na nossa vida foi dado por Deus, né?
Então, essa é a grande questão, né? Então, as pessoas criam teologias, né? Deturpam a Bíblia, se colocam como referências espirituais em cima dessas doutrinas, e no final elas podem se sentir confortáveis com alguma coisa nessa terra, mas nos céus, na eternidade, estão abrindo mão. Amém? Teologias. Uhum. É muito duro, né? Porque a própria palavra diz que antes era melhor que nunca tivessem conhecido, né? Isso é o mais grave, né? Que as pessoas arrastam multidões, né? Como o pastor Joaquim falou, né? Como o pastor Anderson lembrou do nome do pastor, né? Do René Kivitch. Arrasta multidões, mas está arrastando multidões pro lago que arde com fogo e enxofre, né? E aí como Satanás. É muito complicado, irmão. Isso aí é algo que realmente eu não consigo, às vezes eu não consigo entender onde é que essas pessoas estão com a cabeça, né? Mas é a paixão mundana, né? A paixão carnal que a gente leu em Romanos, nos capítulos iniciais ali de Romanos, no nosso início da aula. É isso, se permitir e escolher viver a paixão dessa carne, a paixão do mundo, de uma carne que é limitada, que é mortal, que hoje vivemos, amanhã poderemos estar sepultados. Então, é uma escolha, e é uma escolha triste, né? E aí diz assim, no último tópico, para fecharmos a aula, vamos ler, né? E vamos fechar a aula. A normalização do pecado, crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa denominam-se ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Desse modo, a sociedade deixa de ser eticamente sólida e se torna moralmente desajustada. Dessa crise de integridade irrompe ações incompatíveis com a fé bíblica. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica, passam a ser normalizados, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso de drogas ilícitas. Vamos lá rapidamente em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primeira Carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então o chamado é a santidade, não há outro chamado. Segundo ponto, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal, extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade e a doutrina da castidade é vista como opressora. Nesse aspecto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância promovem luxúria e licenciosidade.
O pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. Vamos lá, Romanos capítulo 12. Então, para cada tópico aqui, nós temos buscado aqui uma passagem bíblica, né, justamente para que fique claro, né, como a Bíblia trata cada aspecto. Diz assim: capítulo 12, versículo 1, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, Aí, olha só que interessante. Rogo, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então há uma condição para se viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não se transformarmos a renovação da vossa mente, não nos conformarmos com este século, né? Isso é que Paulo está rogando, né? Pela misericórdia do Senhor, né? Me escutem. O ponto 3, último ponto da aula, a dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Por consequente, a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Não obstante, a vulgarização do pecado fomenta ideologias que desprezam a sacralidade e a dignidade humana. Propala-se a autonomia incondicional sobre o próprio corpo, sem as devidas limitações éticas e morais. O slogan "Meu corpo, minhas regras" reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo, que é templo do Espírito Santo, é profanado. A criatura, de modo proposital, afronta a vontade do Criador. Últimos versículos, então, da manhã. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, rapidamente. Então, nada de meu corpo, minhas regras, né? O corpo é do Senhor, as regras também são dele. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Diz assim: ou não sabeis que o homem... 1 Coríntios 6. Porque eu estava lendo... tá. É porque eu comecei do versículo 16, tá bom. Fugir da impureza. Tá. Mas vamos começar do 16, que eu acho que é interessante. Perdão, irmãos. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? E aí, a última passagem, pastor, pode ir vindo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Para fecharmos com chave de ouro, irmãos. A Bíblia não nos deixa enganados, né? Qual é o passo a passo para vermos a Deus? Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por meio dela, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçais em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Pastor Joaquim. Aleluia. A tendência, né, desses movimentos é estragar aquilo que Deus chama de sagrado. Você sabe que a única coisa que Deus chama de sagrado é o nosso corpo, no Novo Testamento.